Boa tarde, pessoal! Começando aqui mais um programa Proseando sobre Moda pela TV Tudo Web, essa TV que só cresce. E, gente, eu estou muito feliz aqui e muito grata a vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Nesse mês de agosto, completamos um ano do programa e vocês aí sempre incentivando, sempre compartilhando as ideias de vocês. É um prazer tê-los aqui mais uma vez em mais um programa que está se iniciando. E hoje, pessoal, eu vim trazer um tema muito interessante, que é o poder transformação de determinados acessórios aqui. Hoje eu vou focar nos cintos, lenços e meias, que são acessórios essenciais, mas que têm esse poder transformador num look. Para fazer essa pesquisa, eu também, além das minhas impressões pessoais, eu me utilizei de uma fonte de pesquisa que eu costumo sempre ressaltar aqui, que é da Tita Aguiar, que é uma consultora de moda muito influente e cuja publicação é feita pelo Senac. Gente, em cada tendência difundida pelos estilistas, eles chegam de uma maneira, tanto na largura como no material, nas cores e nos banhos variados. O certo é coordená-los com a roupa e com seu estilo pessoal. Gente, é fundamental, tanto cinto como lenço como meia. São acessórios que eles têm a sua utilidade. Cinto para não cair as calças, lenços em determinados momentos para compor o seu look, mas também para te agasalhar, e meias que também vão muito além daquela função básica de esquentar e de proteger, mas também pode dar todo um boom no seu visual, causando aí uma verdadeira revolução no seu estilo. Então, gente, de acordo com o estilo da pessoa, ela indicou aqui te taguear alguns exemplos, alguns modelos de cintos, e isso aqui vai formar realmente um manual prático para você na hora de escolher o acessório ideal, aquele que combina mais com o seu estilo. Então, gente, para quem é adepto do estilo esportivo, ela deu exemplos aqui de cinto de couro cru com fivela em banho prata, sem detalhes, para ser usado no passante da calça. E para quem tem estilo sexy, gente, o cinto mais largo com fivela em strass, por exemplo. E para o estilo romântico, um cinto mais estreito em tons pastel. Estilo tradicional ou clássico, gente, cinto de fivela de tamanho e cor discretos. E para quem é adepto do estilo elegante, cinto de grife, sofisticado, de alta qualidade. Para quem é do estilo dramático ou moderno, cinto mais pesado e largo, de material nobre e com banho de prata na fivela. E para quem é do estilo criativo, já pode usar e abusar dos cintos coloridos com fivelas em formato tipo Betty Boop, aquela personagem, Hello Kitty ou pretas em taxas. Então aí alguns exemplos, tá, de cintos em vários materiais, de vários modelos, que você, de determinado estilo, vai poder se valer deste material para você poder compor o seu look. Você que gosta de dica, que você adora uma diquinha, aqui vão várias delas, tá bom, gente? Para quem tem o corpo curto, gente, use-os na altura do quadril. Então, aqui são detalhes muito interessantes para você não errar na composição dos seus looks com esses acessórios que são tão fundamentais, mas que fazem toda a diferença no visual. E para quem não tem uma cintura definida, gente, use aqueles mais finos e caídos no quadril. Para quem tem o corpo comprido, use-os mais largos e na altura da cintura. Gente, agora, se você ganhou ou perdeu alguns quilos recentemente e a antiga marca junto ao furo do seu cinto está aparecendo, então esqueça-se dele, porque segundo ela, fica muito feio e realmente, gente, a estética não é bonita, você vai dar uma verdadeira gafe, então é melhor deixar para trás esse cinto aí. Gente, e as faixas? As faixas também, elas fazem às vezes de cinto, gente. Então, é uma releitura dos anos 50. Elas complementam os looks também e até podem substituir os cintos. Vocês vão ver aqui nas imagens desse vídeo, você até pode usar mais do que um cinto,
Os cintos podem ser usados sobrepostos. Isso daí são agora as minhas impressões. Eu tenho visto e notado muito tendência, gente, usar mais de um cinto, vários cintos em sobreposições, fica muito legal, fica muito bacana, muito interessante. Inclusive, eles têm vendido cintos que já são duplos ou triplos, 3 em 1, então é muito legal. Eu sou muito adepta desse visual, acho muito bacana. Mais diquinhas para você que adora uma dica. Termine as amarrações em nós ou laços ou arrisque um broche ou alfinete. Para looks mais sofisticados, opte por tecidos como shantung ou cetim. Isso das faixinhas, tá, gente? A obi é uma faixa estilo japonesa, mais larga e forrada com cor contrastante. Dá um toque a mais à produção. Se você não tem a cintura marcada, evite apertar muito a faixa e a combine com saia godê para dar mais proporção ao look. E as mais magrinhas, gente, podem usar a cintura marcada com bermudas e calças secas. Então, para quem gosta de uma faixinha, elas são muito úteis, complementam muito o visual, fica muito bacana, muito criativo. Gente, e as meias? Esse acessório tão importante, né, gente? Quem que aí, nesse inverno, sobreviveu a esse inverno sem uma meia, não é mesmo? Esse inverno tão rigoroso que tivemos esse ano e ainda estamos passando por ele. No início do século XX, gente, no período entre as duas guerras mundiais, as saias, os vestidos se tornaram mais curtos e, com isso, as meias passaram a ser usadas com o objetivo de valorizar as pernas. Em 1928, gente, as meias eram presas por cintas. Eram aquelas famosas cintas liga, né, gente? Na década de 30, surgiram as meias de nylon com costura atrás, usadas com sapato de salto alto, que são muito elegantes, né, gente? Nos anos 50, foi a época da sensualidade das meias finas, com a parte de cima de renda chantilly. Gente, em 1959, surgiram as meias calças, pois as saias começaram a encurtar e os modelos 7/8 foram substituídos por ela. Então, à medida que foi subindo o comprimento, as meias tiveram que alongar também, já que as meias 7/8 já não davam mais conta de cobrir as pernas, não é mesmo, gente? Porque os vestidos foram encurtando. Pessoal, e os tipos de meias que nós temos? Tanto em comprimentos como cores e tramas de todos os tipos conferem à meia a possibilidade de transformar o look, tornando mais discreto ou mais chamativo. Como eu falei para você, gente, muito além da função delas, você pode usar, abusar e criar muitos visuais com meias. Gente, agora eu vou dar aqui um guia de meias para vocês, tá? Um verdadeiro book para vocês se guiarem na hora de compor os visuais. As meias finas e transparentes, gente, são as mais elegantes, ótimas para complementar trajes habilés. Coringa para quem se veste formalmente no trabalho usando sapato social. Se você optar por uma meia fina 3/4, com calça comprida, observe se o elástico não vai aparecer sob a calça quando você se sentar. Quando você cruza a perna e senta, nada mais desagradável do que ver aquele elástico da meia 3/4, né? Ali não fica bonito, não é elegante. Então, precisa observar muito bem aí o comprimento da calça. E as da cor da pele, gente, elas devem ser um pouco mais escuras que o tom da sua pele. Então, isso é um detalhe, uma regrinha muito importante de se observar, gente. Tá? Então, mesmo que você vá comprar uma meia cor da pele, observe que ela seja um pouco mais escura do que o seu tom de pele. Gente, as meias opacas fio 40, nesse inverno, né, foram muito bem-vindas. Até mais do que isso, né? Fio 40, tem fio 60, fio 80. Nesse inverno, realmente, precisamos tirar tudo isso do armário, não é mesmo? Gente, as coloridas, elas alegram as roupas de cores neutras e renovam o visual de uma roupa antiga. Aproveite os vestidos leves de verão, aqueles vestidinhos com tecido de chita que são bem delicados, saias e bermudas usando-os com meias, calças na estação mais fria. Então você vai poder usar o mesmo look que você usa no verão, agora combinados com meias de inverno.
que fica muito legal. Coloca uma botinha, fica um look romântico e despojado ao mesmo tempo. Então, gente, você pode aproveitar os seus looks de verão no inverno, sabendo compor esses acessórios. Então, é muito legal. Então, você vai poder usar essa peça o ano inteiro, seu vestidinho. Joga um casaco em cima, bota uma bela meia quentinha e você vai estar pronta para todas as ocasiões do seu dia a dia. Gente, elas se dão muito bem quando as meias são usadas com sandálias de salto alto. Então, essas meias de inverno, fio 40, com sandálias de salto alto, plataforma ou outro tipo de sapato mais pesado, ficam ideais para complementar esses looks despojados. Então, você vai estar com um look bem antenado, um look bem moderno. Se você quiser alongar a sua silhueta, combine a cor da meia com o sapato e com o restante da roupa. Dá uma sensação, gente, de longilíneo, né? Então, isso é uma dica legal para você que quiser alongar a sua silhueta. As meias brancas opacas são indicadas para looks com cara dos anos 60, tá? Mas cuidado, elas engordam as pernas. Tudo que é branco, né, gente, dá mais destaque, realmente é um ponto focal mais visível. Então, ela dá essa sensação de tornar sua perna mais grossa. Se não é esse o objetivo, então é melhor evitar. E as meias estampadas, gente, elas podem ser silcadas ou bordadas. Elas são tipicamente invernais também e combinam com looks esportivos. Não funcionam em ocasiões formais, gente. Elas requerem bom senso na hora de usá-las. Para combiná-las, use-as com roupas lisas que tenham o tom da estampa. Lembre que estampas grandes engordam as pernas. E se você tem pernas finas, ok, gente, mas caso contrário, opte por estampas mais miúdas e de cor escura. São ideais para serem usadas com botas, sapatos fechados de salto e mocassins. E a meia arrastão, pessoal? Ela deve ser usada com muito cuidado, pois senão ela pode vulgarizar a roupa. Então vai parecer que você acabou de sair de um cabaré. Então, se não é essa a intenção, então tome muito cuidado. Prefira a de losangos miúdos, gente, que ela é mais delicada, ela é mais sutil. Você pode, por exemplo, usar a colorida em tons pastel com vestidos de estampas miúdas. Com sandálias, a de cor escura também dá um tom mais invernal. O melhor é combiná-la com sapatos de salto alto ou botas, gente. E com sapatilha, fica a dica aqui, você passará a impressão de ter saído diretamente de uma aula de balé. Então, gente, se não é essa a intenção, então tome cuidado também, tá bom? Então, essas aqui são regrinhas de etiqueta, regrinhas assim de vestuário, para você não errar. Gente, agora uma observação minha em relação a essa meia arrastão. Gente, elas se tornaram muito bem usadas no carnaval de rua. Tanto é que no carnaval de rua você pode notar que elas reinam absoluta, gente, passando a ser bem comum nos looks e fantasias combinados com esse tipo de meias, tá? Então você pode usar sem maiores preocupações, pois tudo é válido no carnaval. Então tudo isso que eu falava das regras da meia arrastão, num carnaval você fica muito mais livre para usar e abusar tanto com looks normais como próprias fantasias. Então, tudo é válido, você não vai dar impressão de gafe nenhuma, porque no carnaval tudo é liberado. Gente, as meias soquete, gente, são ideal para acompanhar aquelas roupas destinadas à prática de esportes, principalmente a que absorve a transpiração, ou looks esportivos casuais, como calça jeans e bermuda. Pode ser usada com tênis, botas e mocassins. Então, é outro estilo de meia muito versátil, né, gente? Então, é muito prática, muito funcional. E quem que aí não gosta de ganhar meia, né, gente? É um ótimo presente, é uma ótima opção de presente, porque é muito útil, né? Se você quer fazer um agradozinho, um mimozinho para quem você gosta, olha aí, tá uma dica legal aqui, porque não é são meias básicas, existem muitos tipos de meias coloridas, que são acessórios até, gente, e que é uma boa ideia, assim, até para presentear. Gente, e na época da novela Dancing Days,
Quem é mais antiguinho aí vai lembrar, entre os anos 70 e 80, usaram-se a meia soquete em lurex com sandália de salto alto, mas cuidado, gente, essa é uma tendência que vai e volta e depende muito do seu estilo pessoal também, além de combinar melhor com espírito e corpo jovem, gente. Então, se atentem para isso, né? Entre os mais jovens e em determinadas épocas, isso funciona melhor. Gente, aquelas meias com costura atrás, como eu falava para vocês, elas são muito sedutoras e elas têm o efeito de alongar as pernas. Elas são usadas com escarpins de salto alto e saia mais justa e não colada. Compõe um estilo fatal elegante. Gente, então realmente para quem pretende estar elegante de uma forma bem sexy, dá para usar bastante dessas meias com costuras atrás. Mais diquinha, gente. Hoje, as mulheres mais jovens, principalmente, elas aboliram o uso das meias calças, mas, em especial, aquelas cor da pele. Não é mais essencial que se usem meias de nylon com sapato social, mas não podemos esquecer que elas, além de complementarem o look com sofisticação, elas ajudam, gente, a disfarçar manchas de pele, gordurinhas, celulite e também, gente, pernas muito brancas. Então, pessoal, se você está pensando em abolir totalmente a meia do seu guarda-roupa, como hoje a gente vê as meias calças, né, cor da pele, gente, atente-se para isso. Se você quer ali disfarçar alguma coisinha, elas funcionam muito para isso. Então, eu, se fosse você, não abandonaria de completo as meias, tá? Cor da pele. As de microfibra, elas se modelam perfeitamente ao corpo, parecendo que você nem está vestida, ok? Então, gente, evite usar calçado de cor mais clara que a da meia, tá? Outra diquinha, com roupas claras, opte por uma meia marfim quase transparente. As meias opacas, elas são ideais para o inverno, enquanto as meias finas se adaptam mais aos dias mais quentes. Meias finas e transparentes não combinam com bota, gente. Então é aí, ó, pessoal, existe uma meia adequada para cada estação e uma meia adequada para cada tipo de calçado. Então as meias finas, gente, a gente não vai usar com bota, ok? A sandália, ela pode ser usada com meia ou sem meia, tá? Opte pela que não tem dedos e reforço no calcanhar e, se preferir mais discrição, escolha super finas e em tom natural. A moda hoje pede meias coloridas com sandália para compor o look. Se esse for o seu estilo, então pode investir, que vai ficar legal. Meias desfiadas, gente, por menor que seja aquele rasguinho, gente, ou furo, não use, pessoal, porque não fica legal, é uma gafe, tá? Inclusive, esse que é um rasguinho, um furinho agora, no final do dia ele pode virar um rombo, então ele pode virar um talho de ponta a ponta na sua perna e você não vai se sentir bem com isso, tá? Não vai soar bem para você. Então, percebeu ali um rasguinho, um furinho? Abandone de imediato essa meia. A cor da meia, quando usada com calça comprida, ela deve acompanhar a cor do sapato e ou da calça. O ideal é que você não use meia mais escura do que o seu sapato. Olha que dica preciosa, né, gente? E os lenços, pessoal? Agora eu vou falar dos lenços, esse acessório que é tão versátil, como eu falava aqui para vocês, até no episódio totalmente dedicado à mostra Casa Cor. Eu falei que existia lenços até para compor enfeites na parede, gente. É verdade. Os lenços vão desde o vestuário até vestir a casa. Então, o uso de um lenço é um acessório muito versátil, além do que ele serve para te esquentar, para proteger daqueles ventinhos, daqueles dias mais frios. Gente, enrolados em torno da cabeça em forma de turbantes, eles fizeram um grande sucesso entre as mulheres a partir da Segunda Guerra Mundial, para esconder a falta do cabeleireiro, gente. Então, se você está aí com seu cabelo precisando de um retoque,
Mesmo na pandemia, você não podia ir no cabeleireiro, usar um lenço na cabeça é uma coisa muito legal e fica muito estiloso, gente. Hoje a gente está vendo cada vez mais nas tendências, nos desfiles de moda, tá? De alta costura, nos últimos desfiles de Copenhague, inclusive, muitas e muitas fashionistas usando lenços, bandanas e também tanto em tecido, seda como crochê, gente. Então os lenços estão muito em alta. No verão europeu, eles estão bombando, gente. E eles vão vir, eles prometem vir com tudo aqui na nossa próxima estação na skate. Gente, até para praia fica muito legal, fica muito despojado, fica com ar de pirata, um ar bem natural e protege também dos raios solares. Então, o uso do lenço é muito versátil. Gente, nos anos 60, eles se tornaram definitivamente o substituto do chapéu, gente. Foi por isso que eu falei para vocês que até para cobrir sua cabeça do sol, eles são muito importantes e funcionais. Até para esconder os fiozinhos brancos, enfim, o uso é muito amplo. Gente, útil e estilosa em seus diferentes tamanhos, cores e texturas, essa peça tem o superpoder de expandir seu guarda-roupa. Indo do luxo da seda, como o elegante lenço Hermé, à casualidade do algodão, passando pelo famoso Burberry xadrez, formado pelas cores vermelho, camelo, preto e branco. É um acessório extremamente versátil, como eu falava aqui para vocês. Até na cintura, gente, fica muito legal. A gente tem visto muito nesse inverno, eu passeando lá pela Mostra Casa Cor, eu vi muitas fashionistas antenadas com lenços na cintura. Eu mesma já aderi, sou super adepta desse visual do lenço como uma faixa ali, como um cinto, como um acessório para compor a sua cintura e quebrar a monotonia do seu visual. Com o vestido monocromático, por exemplo, ele fica impecável. Gente, mais diquinhas aqui para você. Um chale de textura mais grossa, como a pashmina, ela protege com elegância nas noites mais frias. Bem colocado, cobrindo os ombros, com um lado das pontas jogado para trás e preso na altura do ombro com um belo broche, é um item indispensável no seu guarda-roupa se você quer estar sempre elegante. Se você tem blusas ou blazers cujas cores não a favorecem, use lenços de cores que fazem seu rosto corar, que dão aquela luz, aquela cor necessária para elevar o nível da sua produção. Lenço amarrado ao pescoço, pessoal, olha a diquinha aí, pede brincos discretos. Então, se você for amarrar um lenço no pescoço, coloque um brinco mais minimalista. Opte por tecidos que tenham um caimento natural e evitem um volume desnecessário, como a seda, o algodão e a lã. Segure o lenço no meio, as pontas devem cair sem formar volume, ok? E, gente, para quem tem seios grandes, deve-se evitar aqueles lenços amarrados na altura dos seios. Nas roupas mais formais, como os terninhos e taias de trabalho, ficam mais alegres e elegantes quando combinados com lenços. Realmente, pessoal, tira um pouco da seriedade e da monotonia desses looks tão formais. Lenço ou cachecol justos ao pescoço somente para quem tem pescoço longo. Caso contrário, use os mais frouxos. O tamanho do lenço deve ser compatível com seu biotipo. E quando usado por dentro da camisa, substitui o colar. Olha que interessante, pessoal. Olha quantas utilidades a gente pode ter com lenço. Ou seja, 1000 maneiras mesmo de usar, gente. 1001 utilidades. O lenço amarrado ao pescoço, ele confere um ar esportivo e sexy ao look. Pode ser amarrado tanto na lateral como na frente do pescoço. Opte por lenços mais finos que não dão muito volume. O ideal para quem tem de pescoço médio a comprido, como eu dizia aqui para vocês. Gente, não fica bem para quem tem pescoço grosso ou curto, em contrapartida, tá bom? Então, se você atentar a esses detalhezinhos, você vai arrasar com o seu lenço. A echarpe, além de proteger daquele ventinho, é capaz de transformar uma camiseta básica em um look muito bem produzido.
Lisa, estampada ou com franjas, escolha dentro da tendência atual uma que combine com o seu estilo. Gente, extremamente elegante, o lenço é perfeito para ser usado com camisa. As duas voltas pedem pescoço mais fino e louco. Opte por tecidos que não dão volume. O lenço pode ser substituído pelo chale, desde que o uso seja adequado ao material. Se for amarrá-lo com uma blusa frente única, por exemplo, o material deve ser outro. Incluindo imagens aqui para esse vídeo, vocês vão poder conferir o uso do lenço como blusinha frente única, gente. Olha só que interessante. Ele chega até a substituir uma peça de roupa, que é a blusinha. Então, no verão, aproveite para usar a criatividade com esse look. Para amarrar na cintura, gente, dobre o lenço em formato de triângulo. Dá um toque todo especial aos seus shorts, sua saia, seu vestido ou sua calça. E a echarpe pode ser um detalhe na roupa, quando mais discreta, seja estampada ou de uma cor, ou até mesmo protagonista do seu look. Então era isso o que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Compartilhem, curtam, comentem esse conteúdo. Beijos e até a próxima!